somos diariamente impulsionados para esse mundo de multidões, e o mundo de multidões solitário. Informações, tecnologia, redes sociais, Instagram, likes, engajamentos, redes sociais, cursos, e tudo isso, todo mundo morrendo de medo de ficar sozinho, todos morrendo de medo de ficar sozinho. E aí voltamos os nossos olhos para a Bíblia, não para o que eu sinto, porque o que eu sinto é porcaria. Sentimento é igual dor de barriga, vem forte e passa logo. O que você sente não é real. Vá para a Bíblia, não para o que você sente. Se você for para aquilo que você sente, você vai morrer. A minha Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, que mesmo em fábricas lotadas e pessoas se sentindo sozinhas, mesmo asilos lotados e pessoas se sentindo sozinhas, hospitais lotados, a Bíblia diz, Deuteronômio 31, 8, o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo e não se desanime. O que ele está falando? Não tenha medo de ficar sozinho, porque Deus nunca vai te abandonar. Isso é solitude. Mateus capítulo 28, quer mais uma? Quer segurança? Numa época de medo de ficar sozinho? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Meu Deus, que segurança! Que segurança! Essa é a vontade de Deus, migrarmos da solidão para a solitude. O problema não é ficar sozinho, o problema é ficar vazio. A maior oração, a oração do Pai Nosso, Jesus disse: vai para o teu quarto em secreto. Qual é o problema? O problema é que nós encontramos a solidão e não encontramos a solitude. Se solidão é um vazio existencial, onde eu tento a todo custo preencher com relações interpessoais, para que algo preencha e nunca vou conseguir, a solitude é o contrário. A solitude é estar num mundo cheio de ruídos, cheio de confusão, e encontrar calmaria sozinho. Se para a solidão ficar isolado é um problema, para a solitude ficar isolado é uma bênção. É o que o salmista diz: se o meu pai e a minha mãe me deixarem, Salmo 27:10, o Senhor me acolherá. Se o meu pai e a minha mãe me deixarem e a minha casa ficar vazia, eu não vou morrer, porque o Senhor me acolherá. Solitude é entender que aquilo que mata o solitário não mata aquele que vive de solitude, porque a solitude nos faz nos abrir para Deus, estabelecer relacionamentos significativos com Ele. Momentos de solitude nos dão a oportunidade de sermos profundos, nossa esperança é renovada, os pensamentos e sentimentos são alinhados. Veja, sempre que Jesus se retirava das multidões, Ele se afastava para renovar as forças. Você sabe como é que Jesus renovava suas forças? Ficando com solitude. Vou te dar alguns exemplos. O cenário que deu início ao ministério de Jesus foi no deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites solitário no deserto. Mas solitário não com solidão, com solitude. Você suportaria ficar 40 dias sozinho? Você enlouqueceria? Os 40 dias sozinhos de Jesus no deserto deram o início e o boom ao ministério dele. Para escolher os 12 apóstolos, lá em Lucas capítulo 6, 12, não precisa abrir, só marca aí. Ele viu a necessidade, antes de escolher os discípulos, ele viu a necessidade de ficar sozinho. Ele foi ao monte orar, sozinho, solitude, a bênção da solitude. Depois de saber da notícia da morte de João Batista, a cabeça de João Batista numa bandeja, lá em Mateus capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz que ele retirou-se dali do barco e foi para um lugar à parte, sozinho orar. Mateus 14, 13. Depois da morte de João Batista, ele não encheu a casa de gente, ele não correu para fazer programas em grupo, ele foi orar sozinho. João Batista era alguém muito próximo. Depois de uma noite longa de
trabalho, multiplicação de pães e peixes, enfim. Jesus, em Mateus 14, 23, ele vai ao monte orar sozinho. Orar sozinho. Coloca aí, Mateus 14, 13. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E anoitecer, e lá estava sozinho. O que é ficar sozinho para você? Quando você está sozinho, o que reina? A solidão ou a solitude? Depois de curar um leproso, ele se retirou lá em Lucas 5,16 para orar sozinho. Quando ele vai enfrentar o Getsemane, a noite da traição, ele leva apenas 3, ele tem 12. Ele tem 12 discípulos, mas ele leva 3, ele diminui o grupo. Ele vai só com 3 para o jardim de Getsemane para orar. Enquanto ele se preparava para a crucificação, ele buscou solitude. Jesus é o nosso exemplo maior de como momentos de solitude são importantes, de como momentos de solitude são essenciais. Eu não estou dizendo que é ruim ter pessoas perto, não, tem que ter um equilíbrio. Eu preciso de gente ao meu lado. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, mas a solidão vai me fazer trazer qualquer tranqueira para estar do meu lado. Mas não deveria ser o fim do mundo estar sozinho. Não deveria ser o fim da linha estar em casa sozinho. Porque estar sozinho deveria ser uma bênção, quando eu entendo o que é a solitude. Até a comunhão com Deus é estruturada na solitude. Quando você vive a solitude na sua plenitude, você vai saber quem você tem que agradar e quem não tem que agradar. Por que a solitude é tão importante? Porque a solitude é o silêncio. Quando você escolhe ter solitude, você escolhe ter silêncio. E eu quero te perguntar, você já experimentou apresentar-se a Deus em silêncio? Você já experimentou falar com Deus em silêncio? Como assim falar em silêncio? Ficar quieto. Dizer, Senhor, eu estou aqui, e ficar quieto. O silêncio está intimamente relacionado à confiança. Quem tem medo grita, quem tem medo se apavora, mas a solitude é o silêncio. E que só é possível ficar em silêncio quando você confia. É aquele momento que não tem ninguém perto, não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem ninguém. E ao invés de deixar minha cabeça ficar rodando como um peão, o que eu vou fazer? Será que estão pensando? O que será que estão tramando contra mim? O que será que vão fazer contra mim? Meu Deus do céu, e agora? Agora? Eu vou ver Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. No momento da solitude, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Oh meu Deus do céu, eu quero que Salomão está dizendo, essa é a esfera da solitude, é a esfera da liberdade, de ficar em silêncio com Deus. Mas é preciso ficar em silêncio, não para dar ouvido a você, mas para dar ouvido à voz de Deus. Porque embora o silêncio seja traduzido como ausência de linguagem, embora o silêncio seja traduzido como ausência de comunicação, o silêncio sempre envolve um ato de poder ouvir. Muito mais do que se alguém vai falar comigo ou não. Quando eu estou em silêncio, eu estou dizendo, eu estou pronto para ouvir. Em momentos de solitude, onde ninguém está lá, onde ninguém está lá, saiba que o diabo pode até estar tentando falar, sabe que até a tua alma pode estar tentando falar, mas o teu Deus, se você estiver em solitude, o teu silêncio vai estar lá, se você estiver disposto a ouvi-lo. A solitude vai sempre preparar você para algo novo. Você pode experimentar essa solitude, sei lá, você que está na cama aí e despertou, e teu mundo está de cabeça para baixo. Ao invés de você ficar vagando, joga o louvor no rádio, fica em silêncio, deixa uma canção falar com você, ainda deitado na cama, você que está aí tomando seu café, sozinho na mesa, ao invés de ficar tomando esse café e pensando naquilo que o diabo fez ontem, esse momento de solitude, onde não há ninguém perto de você, não tem conversa, não tem ninguém, ao invés de você ficar se vitimizando, dizendo eu estou só, diga, Senhor, eu vou aproveitar esse momento que não tem ninguém, enquanto eu estou tomando esse café, eu vou ficar em silêncio, visita-me, Pai, eu vou ficar em silêncio, fala comigo. Você que está aí lembrando de que
que minha vida está lavando essa louça e as lágrimas rolam porque o filho não está, o marido não está, ao invés de ficar se vitimizando, dizendo eu estou sozinho, e aí Satanás vai colocar qualquer pessoa para morar com você, qualquer pessoa para alimentar a tua solidão. Não, a solitude, foi na solitude que o ministério de Jesus começou, foi na solitude que ele separou os discípulos, foi na solitude que ele levantou os seus maiores milagres, foi na solitude que ele recuperou suas energias, foi na solitude que ele teve energia para enfrentar a cruz. Não faça de um momento de isolamento o teu fim, mas faça de um momento de isolamento a fase de receber a voz daquele que cuida de você. Então pratique a solitude, pratique, fale menos e ouça mais, fale menos e ouça mais. Para sair da solidão, nós temos que reconhecer que o propósito das pessoas muitas vezes não é nos satisfazer.